Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero trazer aqui um pequeno estudo. Eu vou trazer em pequenos vídeos para que não fique maçante nem cansativo. Mas desde já eu quero deixar a dica, papel e caneta, para que você possa anotar todos os pontos. E é um curso para professores de EBD. Sim, um curso para professores de EBD. Mas eu já quero de antemão deixar um aviso. Esse curso é para todos aqueles que pensam em trazer o seu ministério à excelência. Todos aqueles que sabem que servir a Cristo é pregar e propagar o Evangelho, é ensinar a palavra de Cristo para a transformação de vidas. Então, não só para professores de EBD, mas para todos aqueles que sabem e que têm a noção de que precisam melhorar para que possam ajudar na obra de Cristo, né? Então, oremos para que possamos dar início a esse estudo. O Senhor nos direcione. Senhor, meu Deus, estarei iniciando aqui um novo caminho, um novo curso aqui nesse canal. Que o Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa nos guiar. Que o Teu Espírito Santo seja o meu guia, que eu possa aprender junto com todos os que estão aqui comigo. Então, Senhor, desde já eu te agradeço e te louvo na tua santidade. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, é um curso, né, de capacitação para professores de EBD, porém não só para professores de EBD, né? Serve para todo aquele que quer melhorar o seu ministério, que quer ser uma pessoa melhor. Então, como eu falei, eu vou dividir ele em 6 módulos. O primeiro módulo, a missão e o chamado do professor, né? Esse é o primeiro módulo, que é a missão e o chamado do professor. Então, dentro de cada módulo eu vou dividir em 8 tópicos, para que não fique grande. Então, eu dividi em 8 tópicos. Os tópicos são esses: o papel do professor na igreja local, o chamado para ensinar, dom ou vocação, o ensino como ministério espiritual, que está lá em Efésios 4, capítulo 4, verso 11 e 12, o impacto do professor na formação do caráter cristão, a importância da oração e da consagração do mestre, como manter a integridade e o testemunho do professor, o ensino como cooperação com o Espírito Santo, o exemplo de grandes mestres da Bíblia, Moisés, Esdras, Paulo e, claro, Jesus. Nós vamos dar início no módulo 1, que é a missão e o chamado do professor, e o primeiro tópico, que é o papel do professor na igreja local, certo? Então, a escola bíblica dominical, ela não é uma mera atividade complementar da igreja, é uma trincheira vital para o discipulado, o ensino da sã doutrina e a formação do caráter cristão. Então, meus irmãos, nesse contexto, o professor ele é muito mais que um transmissor de informações. Ele é um instrumento nas mãos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E a missão do professor cristão, ela está profundamente enraizada no mandamento bíblico que está lá em Mateus 28, verso 19 e 20. Vamos dar uma olhada. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, aqui nós vemos isso. Falei anteriormente, logo no início eu disse que esse curso não seria apenas para professores, mas para todos aqueles que entendem o que é o real chamado de Cristo. Então, o seu papel é estratégico, espiritual e ordenado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o professor, como um dom de Cristo à igreja, o professor ele é um dom de Cristo à igreja. E a Bíblia deixa claro que o mestre, Jesus Cristo, em sua graça, ele concede dons ministeriais à sua igreja. E o professor de EBD é uma expressão prática desse dom. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, que vai dizer que
E ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então vemos aqui que o professor, ele é um dom de Cristo, colocado na igreja com um propósito específico, que é preparar o povo de Deus para a obra do ministério, levando à maturidade espiritual. Então, o professor, ele é um mordomo e dispenseiro da verdade. Sim, ele é apenas um mordomo e dispenseiro dessa verdade. O professor, ele é um administrador dos mistérios e das verdades sagradas de Deus. E a sua função, ela é ser fiel ao conteúdo revelado nas escrituras, manuseando corretamente a palavra da verdade. Primeiro em 2 Timóteo, aí nós vamos ver lá em 2 Timóteo, procura se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui nós vemos que temos que manejar bem a palavra da verdade, mas não só isso. Não podemos ter nada do que nos envergonhe. Aqui deixa claro, não ter nada do que nos envergonhe. Então, a fidelidade ao texto, ela não é negociável. O professor, ele não ensina suas próprias opiniões, mas administra com integridade e precisão a verdade que lhe foi confiada. O professor, como construtor e edificador, tem um objetivo final no ensino na EBD, a transmissão ou transformação de vidas e a edificação de uma comunidade de fé sólida e amorosa. Cada lição é um tijolinho colocado no edifício espiritual do aluno e da igreja. E vamos ver lá em Romanos 14, 9. Vejamos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, vemos aqui que temos que seguir as coisas que servem para a paz e a edificação de uns para com os outros. O ensino que não edifica, que não fortalece a fé e o amor, ele falha em seu propósito principal. O professor, então, ele deve almejar que seu ensino ele produza crescimento e unidade no corpo de Cristo. Pergunte a si mesmo: eu vejo o meu serviço na EBD como um dom de Cristo? A minha igreja local ou apenas uma tarefa rotineira? Faça essa pergunta a você mesmo. E tenha um compromisso com a fidelidade. Dedique tempo, não apenas à preparação da aula, mas ao estudo sério e devocional da Bíblia, buscando manejar com precisão cada texto. Então, tenha foco na edificação. Ao planejar sua aula, inclua momentos e atividades que promovam não apenas o conhecimento, mas também o encorajamento, a exortação e o crescimento espiritual prático dos alunos. Assim como nós vamos ver uma citação de Lawrence Richard, que vai dizer: o ensino cristão não é simplesmente um processo de comunicação, é um ministério do Espírito Santo, no qual o professor e os alunos cooperam com Deus em seu trabalho de transformar pessoas, Lawrence Richard, em ensino para transformar vidas. Então, aqui a gente vê que esse ensino é para transformar vidas. O papel do professor na igreja local é, em essência, um chamado sagrado para cooperar com Deus na obra mais importante do universo, a formação de discípulos de Jesus Cristo. Você não é um mero facilitador de debates ou um contador de histórias, né, meu irmão? Não seja apenas um contador de histórias, você é um dom de Cristo. Tenha isso em mente. É um mordomo da verdade e um construtor de vidas. Diante de uma missão tão sublime, a exortação do apóstolo Paulo ecoa através dos séculos. Vamos ver essa exortação que está lá em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24.
e vai dizer: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo." Então, meus irmãos, que esta verdade encha seu coração de santo temor e profunda alegria, pois você serve ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu espero que essa primeira aula tenha aberto o teu entendimento. Se você ainda tinha alguma dúvida a quem você servia e para que propósito você serve. Essa foi a primeira aula. Na próxima aula vamos seguir, né, com o próximo tópico, o chamado para ensinar dom ou vocação. Você vai entender na próxima aula se esse chamado é dom ou vocação. Já deu para ter uma pequena noção na aula de hoje, mas eu espero que você saia daqui ciente de que todos nós fomos chamados a pregar a palavra, a propagar o evangelho. E para isso, temos que manusear a palavra do Senhor de forma excelente. Então, esse estudo vai te ajudar a isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se fez sentido para você, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal para que eu possa ajudar mais pessoas, assim como eu acho que eu estou ajudando você. Então, desde já, eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.